Olá, meus amados, a paz do Senhor, boa tarde. Estamos aqui para a nossa reflexão do meio-dia. Como já tinha falado aos irmãos, nós estaremos aqui meditando numa série de mensagens baseada no Pai Nosso. Começamos ontem, vamos prosseguir aqui na nossa meditação sobre esse texto. Mateus capítulo 6, versículo 9. Diz-nos assim a palavra do Senhor: portanto, vós orareis assim: Pai Nosso. Apenas até aqui, Pai Nosso. Essa ideia de se dirigir a Deus desta forma não é construída a partir do entendimento humano sobre a divindade. A gente percebe que em todas as culturas antigas, a noção que as pessoas tinham da divindade era uma noção de um Deus irado, de um Deus precisando ser aplacado na sua ira através de sacrifícios, para que o ser humano pudesse ter uma certa liberdade, uma certa confiança diante das divindades do mundo. Por isso que o entendimento sobre Deus que nós temos em nada se encaixa dentro das construções humanas sobre a divindade, de forma alguma. Por isso que tudo que a gente precisava saber sobre Deus, a gente precisava saber através de Cristo. Se fôssemos responsáveis por a construção do entendimento sobre Deus, a gente estaria sempre construindo a imagem, a ideia de um Deus irado, de um Deus que muitas vezes se relaciona dentro dessa compensação de que se tem de oferecer sacrifícios para receber o seu favor. E nós temos aqui uma manifestação tão especial a respeito de como nós devemos nos dirigir a Deus em nossas orações. Até mesmo os judeus, que tinham tanta informação sobre Deus, em seu amor e sua graça, esse ensinamento de Jesus é profundamente revolucionário. É profundamente impactante para a mente de um judeu, que Jesus ensine sobre uma intimidade com Deus, sobre uma maneira de se dirigir a Deus, de uma forma tão íntima e de uma forma tão confiante como esta que nós temos aqui no texto que nós lemos, que é esta frase inicial desta oração, que é Pai Nosso. Embora que Deus já tivesse deixado isso claro no Antigo Testamento, os judeus nunca ousaram pensar em se dirigir a Deus sem que estivesse tomado de um profundo temor, um medo, que muitas vezes lhe vinha ao coração, até mesmo em pronunciar o nome de Deus. Eles achavam que o nome de Deus era impronunciável para eles. Por conta disso, a sua relação era sempre carregada de muito medo. E o que nós temos aqui inicialmente é que à medida que o amor cresce, o medo ele é extinguido. À medida que o amor cresce no coração, o medo se dissolve, porque o perfeito amor lança fora o medo. Mas nós temos, mesmo na história do Antigo Testamento, declarações de Deus como sendo um pai para Israel. Quantas vezes Deus não deixou isso claro? Quantas vezes? No Salmo 103, o Senhor fala desta forma: como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor Deus se compadece de nós. Quantas vezes Deus não declarou isso? Eu fui um pai para Israel. Eu sou um pai, como ele diz: quando tu eras menino eu te amei, do Egito eu te chamei. Como te deixaria se em meu ser as minhas entranhas se comovem por ti? Israel é o meu filho, Efraim é o meu filho primogênito. Todas são declarações da paternidade de Deus. Quando a gente chega em Isaías, isso vai se tornando cada vez mais tão forte, de uma expressão tão afetiva, tão profunda, que a gente se admira quando Deus diz assim: eu vos gerei, eu vos trouxe à luz, eu vos carregarei e eu serei convosco até as cãs, ou até a velhice. Falando a respeito de um Deus que manifesta um cuidado tão paternal, tão atencioso, que é o Deus que gera, que amamenta, que carrega nos braços e os conduz de uma forma tão amorosa. Isaías 66 diz que Deus é tão afetuoso que, como um pai que afaga o seu filho no colo,
Ele afaga aqueles que Ele ama, como seus filhos amados. Para que cheguemos ao limite dessa expressão paternal de Deus, Ele compara a sua paternidade como sendo uma paternidade com um amor tão elevado que é muito maior do que o amor de uma mãe pelo filho. Ele diz: pode a mãe esquecer do filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de ti. Então essa declaração da paternidade de Deus, ela é clara. O último livro da Bíblia, que é Malaquias, Deus declara a sua paternidade para Israel. Ele diz assim: eu sou pai, onde está a minha honra? Né? Eu fui um pai para Israel. Então esse é um fato incontestável, essa declaração da paternidade de Deus no Antigo Testamento. Mas mesmo assim, era tão difícil Israel compreender essa relação paternal com Deus. Havia uma dificuldade de Israel corresponder a isto. Então por isso que eu digo que mesmo Jesus ensinando esta palavra para judeus, que é o povo que recebeu toda a revelação de Deus, toda a compreensão do amor de Deus, do cuidado de Deus, ainda é chocante a forma como ele dirige esta palavra de ensinamento aos discípulos, que eles deveriam começar esta oração com esta declaração, né, que Deus é o nosso Pai. Isso, né? E não é aqui apenas uma paternidade no sentido de Deus ser o Criador e ser o provedor, né, de toda a humanidade. Não é essa ideia aqui um pouco genérica da paternidade divina, mas uma paternidade que tem uma relação com afetos, com amor profundo, com algo que se manifesta em entranháveis afeições de Deus. Não é simplesmente essa paternidade no sentido genérico da humanidade, do Deus criador e provedor de toda necessidade para a subsistência humana. É essa paternidade íntima, essa paternidade que se revela de forma profundamente entranhável em seus afetos. É uma paternidade afetiva, amorosa. É assim que as Escrituras nos revelam sobre a paternidade divina. A palavra diz que o Espírito que Deus fez em nós habitar faz a gente clamar e dizer: Abba, Pai. Esta é uma palavra que tem assim uma ideia de uma expressão carinhosa com Deus, de uma expressão confiante, de uma expressão que manifesta afeto profundo. É como se eu dissesse papaizinho. É esta a expressão que Deus quer que a gente tenha diante dele. Então, quantas vezes Deus não se sente ofendido? Porque muitas vezes estamos desconfiando de sua paternidade, do seu cuidado, do seu amor. Isso é uma ofensa. Então, quando a gente começa a oração, meditando sobre esta expressão, a gente começa a eliminar as ansiedades e inquietações do nosso coração. A gente deveria parar para pensar sobre o que nós estamos dizendo em nossa oração em relação a Deus. Quase todos nós começamos as nossas orações chamando Deus de Pai. Mas quem para pensar o significado disso? Quem para meditar sobre esta frase, meu Pai? Quem para refletir sobre o peso que isso tem sobre nós? Sobre o peso que isso causa na nossa alma? Sobre o significado que isso tem para as nossas meditações, para as nossas orações? A gente deveria desacelerar um pouco quando estivermos orando. Às vezes, nós falamos inicialmente essa invocação de Deus como nosso Pai, mas caminhamos apressadamente para apresentar as nossas petições, as nossas necessidades, e não deixamos ser tomados pela consciência da paternidade divina. Não nos deixamos ser tomados por entendimento desse significado para nós. Porque eu acho que a maior resposta que a gente recebe inicialmente de Deus, quando começamos a orar, é a afirmação de que, na verdade, Ele é o nosso Pai. Então a gente deveria desacelerar essa pressa que nós temos para chegar naquela lista de necessidades a serem apresentadas. Porque é exatamente aqui no começo, quando estamos no ato da invocação de Deus como nosso Pai, que vai se construindo dentro de nós o sentimento de segurança, o sentimento de confiança, o sentimento de que a nossa oração vai ser respondida porque nós estamos tomados da consciência da paternidade de Deus sobre nós. Quanto isso é importante. Quantas vezes nós corremos
fazemos a invocação do nome de Deus como nosso Pai, como uma mera introdução, de uma tal forma que a gente nem para meditar o significado que isso tem para nós, o peso que isso deve causar dentro de nós, com relação à convicção, à fé e à esperança de que, na verdade, Deus é o nosso Pai. E é o nosso Pai nesse sentido muito especial, de entranháveis afetos e compaixões. É o nosso Pai que verdadeiramente se importa com a gente. Não é essa paternidade nesse sentido universal de ser o Criador de toda a humanidade. Essa paternidade especial, essa paternidade que a gente chama Deus para o âmbito da intimidade, para esse ambiente de intimidade com Deus. Ele é o nosso Pai. E Deus, Ele se sente muito, muito cheio de alegria quando a gente tem consciência disso. Quando a gente somos tomados pela consciência de sua paternidade. Deus se sente profundamente cheio de alegria quando a gente somos tomados pela consciência disso, quando não nos deixamos ser arrebatados pelo sentimento de insegurança, como se fôssemos órfãos, como se estivéssemos aqui no estado de orfandade. Pois na verdade nós temos Deus como o nosso Pai. Então essa oração começa com essa expressão: Pai nosso, Pai nosso. Então que sejamos levados ao entendimento desse significado. Deus é o nosso Pai. Eu sou pai e eu sou filho, e sei o quanto isso significa para mim, ter pai, ter alguém que a gente possa confiar, ter alguém que a gente sabe que quando a gente invoca e a gente clama, há uma predisposição para nos atender por conta dos afetos profundos que existem nesta relação paternal. Essa é a verdade. Eu sou pai, sou filho e sei o que isso significa. Você que é pai, você que é filho ou que é mãe, sabe o significado disso. Então, quando você começar a orar, pensa em você, na sua condição de filho. Eu não sei que tipo de relação você teve com seus pais, mas se você já é pai ou já é mãe, sabe o significado disso, sabe a importância disso, a segurança que um filho tem quando invoca o pai e a mãe em um momento de necessidade. E esse é o nome que vem à boca quando acontece uma necessidade, alguma coisa que o filho vivencia na vida. E a gente precisamos ter o sentimento de filiação, porque Deus nos tem dado garantias disso. Ele nos tem dado garantia disso. Ele nos chamou para sermos filhos. A palavra diz que todos quanto receberam a Cristo, Deus lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo João diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda nem se manifestou o que havemos de ser. Nós já estamos desfrutando desta relação de intimidade com Deus. Deus é o nosso Pai. Então a gente tem que desacelerar um pouco para ficar aqui meditando. E eu vou devagar aqui na nossa meditação do Pai Nosso. Eu vou devagar, que é para a gente começar a orar de um jeito diferente. A oração começa com essa reflexão profunda sobre o que Deus é para nós, sobre qual é a relação que nós temos com Deus. Que a gente tem que começar a oração pensando sobre isso. Nós não estamos invocando uma divindade indiferente. Nós não estamos invocando o Criador do universo que está no seu trono, olhando para nós e desinteressada. Nós estamos invocando o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias eternas, o Deus de todo amor e de toda compaixão. O Deus que demonstra o seu interesse por nós tão grandiosamente, que no Salmo 139 o salmista estava tão envolvido com esse cuidado de Deus, que ele disse: Senhor, me cerca em volta, conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar, o meu andar, de longe entende os meus pensamentos. Deus que me vigia, o Deus que me olha. Tão admirável é isso que o salmista, no Salmo 8, chegou a perguntar: Senhor, o que é o homem para que tanto estime, o filho do homem para que cada manhã o visites?
O amor de Deus é essa coisa maravilhosa que nos faz estar ancorados quando estamos diante dele. Então, a orar, e você começar a expressar, para pensar sobre isso, medita, traz à tua mente todas as declarações de Deus, porque esse não foi um conceito que nós formamos a partir do nosso entendimento, essa foi uma revelação. A palavra diz que ninguém conhecia o Pai, mas Jesus, o unigênito que estava no seio do Pai, foi quem nos revelou. Jesus veio nos revelar a paternidade de Deus no sentido mais profundo dessa realidade, para que a gente pudesse ter segurança. Nós não estamos aqui largados à própria sorte, nós não estamos aqui abandonados à própria sorte. Há um Deus que está supervisionando tudo nas nossas vidas, nos olhando com todo afeto e carinho de um Pai, não apenas de um Criador e provedor de todas as coisas, mas como Pai de entranháveis afetos e compaixões, um Pai de sentimentos viscerais e profundos por nós, aqueles a quem Ele tem escolhido e chamado por sua graça e misericórdia. Então, a gente começa a oração assim: Pai. E quando a gente diz essa frase, todos os medos devem serem dissipados, todos os temores devem ser exorcizados de nós. Quando a gente dizermos esta frase, todas as acusações, todas os levantes do inimigo contra a nossa vida devem ser dissipados com essa declaração de que Deus é o nosso Pai. Quando a gente fala de Deus como nosso Pai, a gente deve levar em consideração os privilégios e a responsabilidade disso. É lógico, há privilégios, como estou falando aqui, privilégios sem iguais. A gente não chega diante de Deus como diante de uma divindade irada, indiferente, mas diante de um Pai amoroso, que nos entende. Salmo 103 diz que Ele nos conhece e sabe que somos pó, que não exige de nós além da nossa capacidade, de um Pai que está cuidando para formar o nosso caráter, prover as nossas necessidades, nos disciplinar quando é necessário. Quando o texto de Hebreu nos diz isso, Ele nos trata como filhos e jamais nos perderá diante de tanta corrupção que existe, de tantas coisas que tentam nos influenciar. Ele estará sempre tratando as nossas vidas como um Pai responsável, cuidadoso que é. E um Pai que declara o seu amor na ação disciplinar. Ele disse assim: eu castigo a todos quanto amo. Há privilégios sem igual, mas há responsabilidades. Porque Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo nos diz assim: sede imitadores de Deus como filhinhos amados. Todos aqueles que têm consciência da paternidade de Deus, que o espírito de adoção está clamando dentro dele, que ele é filho de Deus, ele tem predisposição para realizar a vontade de Deus, para ser um imitador de Deus. Você pode dizer: mas essa não é uma exigência absurda? Quem pode, de fato, chegar a este padrão de perfeição divina? Deus não está colocando diante de nós uma coisa impraticável. Sede imitadores de Deus. Eu me lembro quando eu era criança, eu gostava de vestir as roupas do meu pai. E as crianças gostam disso. As meninas vestem as roupas da mãe, saem com sapatos grandes pela sala andando, né? E ela se sente como a mãe, fala como a mãe, mas é uma mera imitação, é uma imitação. Mas eu quero dizer que Deus se sente profundamente feliz quando vê a gente aqui todo desajeitado, tentando ser imitadores dele, tentando alcançar alguma aproximação de sua santidade, de suas perfeições, ser imitadores de Deus como filhinhos amados, como filho que admira o pai, como filho que admira a mãe.
A filha que admira a mãe e procura de certa forma, de um jeito desajeitado, falar como a mãe, se vestir como a mãe, andar dentro de casa como se estivesse imitando a própria mãe. Deus nos vê nessa terra como filhinhos tentando imitá-lo. Esse é o lado da responsabilidade que nós temos. Se considerarmos Deus como nosso Pai, nós devemos levar em consideração este fato da responsabilidade, não só dos privilégios. Porque tem gente que acha que a paternidade de Deus é só privilégio. Não, Deus é Pai, e vê no amor de Deus o amor conivente, o amor que não ensina, que não molda, para que estes se transformem de acordo com a sua imagem. O amor paternal de Deus é um amor que se expressa de forma tão atenciosa quanto esses detalhes daquilo que Deus está querendo nos fazer, que é nos tornar a sua semelhança. Então, sede imitadores de Deus como filhinhos amados. É tão bom a gente falar com Deus e chamar Deus de Pai, a gente começar na oração. Eu não sei como é que você está orando, eu não sei se você começa a sua oração de uma forma que não para pensar sobre isso, como se estivesse invocando uma divindade qualquer, como se estivesse diante de um Deus qualquer, com aquela sensação que parece que o céu é de bronze, com aquela sensação que parece que você está tentando de alguma forma, pelo menos, despertar algum interesse por você. A palavra diz que antes que a palavra nos venha à boca, Deus está vendo já o que se processa dentro da nossa alma, que se transformará em expressões verbais na minha boca, na sua boca. Ele é este Deus. Comece a orar com um pouco mais de contemplação e de meditação sobre este fato grandioso da paternidade divina. Pare, não se apresse muito. É isso que Jesus está nos ensinando. Contemple a majestade, contemple a glória, contemple Deus como seu Pai. E só depois entre dentro do conteúdo de petições e de necessidades, já com consciência que você está diante do Pai. E não diante de um Deus indiferente, mas diante do Pai que está pronto a ouvir as suas orações. Nesses dias, quando você for orar, você pare aqui nesse primeiro versículo 9 e versículo 10 e fique lá, meditando sobre quem é Deus. Quem é este Deus que eu estou falando com Ele? O que Ele é para mim? O que Ele fez para que eu pudesse me sentir nessa condição de filho? E aí você prossegue no seu caminho de oração, depois de que todos os temores sejam dissipados diante da consciência de sua filiação. Deus é seu Pai. Deus é seu Pai. Ele está cuidando de tudo. Ele está provendo. Assim como os pais se antecipam para prover para os filhos, Deus se antecipa para cuidar de você. Você está ansioso quanto ao futuro. Ele tem o futuro nas mãos e Ele se antecipa para cuidar de você. Você está preocupado com o presente. Ele é o Senhor do hoje. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem e hoje. Deus é hoje. Deus não só foi o Deus do que já se passou e nem será apenas o Deus do que virá a ser. Ele é o Deus de agora, o Deus de já, o Deus de hoje. Você pode dizer neste dia como salmista: este é o dia que o Senhor fez, porque não há um só dia que Deus não faça, não há um só dia que Deus não esteja ativo, não há um só dia que Ele não esteja realizando alguma coisa. Todos os dias. Esta é uma oração que o salmista fez e que todos os santos podem fazer. Este é o dia em que o Senhor fez. Amanhã nós estaremos de novo dizendo: este é o dia em que o Senhor fez, porque não há um só dia que o Pai não trabalhe. Disse Jesus: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Desde que o descanso de Deus foi interrompido no Éden por conta do pecado, que Deus trabalha incansavelmente pelo bem da humanidade. Disse o profeta Isaías:
Nunca se viu com os olhos, nunca se ouviu com os ouvidos um Deus além de ti, que trabalha além daqueles que trabalhando constantemente. E para que você entenda que Deus é incansável, o profeta Isaías no capítulo 40 ainda diz: ele não se cansa e não se fadiga, e não há de forma alguma em Deus qualquer debilidade. Não se cansa e nem se fadiga. E se você pensa que no turno da noite Deus descansa, o salmista diz que ele é o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneja. Então, quando você está na inconsciência do sono, Deus está supervisionando o seu sono, para que seja um sono de paz e tranquilidade, porque ele é o guarda de Israel, que não dorme nem tosqueneja. Então, o que você quer mais? Diante de todas as declarações da paternidade divina, do cuidado de Deus, Ele é quem nos dá essa segurança, Ele é quem nos faz caminhar nessa direção, da gente dizer: Pai, meu Pai, né? Meu Pai, pare, não corra muito, tenha paciência. Só quando você for tomado da consciência de sua filiação e da paternidade dele, você prossiga na oração. Enquanto você não tiver tomado com esse sentimento de paz no coração, não corra demais. Pai nosso, Pai nosso. Amanhã nós vamos ver a segunda frase aqui seguinte: que estás no céu. Que estás no céu. Para que a gente possa se alimentar do Pai Nosso de uma forma bem minuciosa, para a glória do nome do Senhor, apesar do pouco tempo que temos aqui. Deus abençoe a sua vida, que você seja hoje tomado pelo sentimento de segurança de saber que Deus é o teu Pai e está cuidando de tudo. Bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade. Oportunidade, Senhor, de sentir em nosso coração a paz, a consciência de que somos filhos de Deus, de que toda a nossa vida está em tuas mãos, e cremos no que a tua palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu te louvo por saber que tu nos tem incluído nesta, Senhor Deus querido, maravilhosa condição de filhos. Abençoa todos os meus irmãos, abençoa os que estão enfermos, abençoa a irmã Aila, tua serva, Senhor, naquele hospital. Dê vitória, Senhor, a nossa irmã. Tire daquele leito de UTI, Senhor, e lhe devolva ao convívio da sua família, para a glória do teu nome. Amém. E a paz do Senhor. Um grande abraço, irmãos, em nome de Jesus.